começar com uma piada hoje. Essa piada, mas eu gostei dessa piada, gente. Começar com essa piada aí e depois a gente vai entrar na palavra. É uma piada, tá? Então as mulheres, por favor, não fiquem bravas comigo. É uma piada. Diz que daí, né? Eu não sei contar piada, mas vamos lá. Aí diz que Deus, ele chega para Adão. Obrigado, Marcelo. Diz que Deus chega para Adão e fala assim: Adão, meu irmão, como é que você tá? Aí Adão falou: senhor, estou meio triste, estou meio cabisbaixo. O que deu? Não, estou vendo que a vaca tem boi, estou vendo que o macaco tem macaca, estou vendo que o elefante tem elefanta, estou vendo que todo mundo tem alguém, menos eu. Eu estou sozinho nessa vida, estou perdido. Aí Deus olha para Adão e fala assim: Adão, fica tranquilo, meu irmão. Eu vou arranjar uma pessoa para você. O nome dela vai ser mulher. E essa pessoa, ela vai todo dia acordar tranquila. Vai ser uma pessoa que não fala muito. Vai ser uma pessoa paciente, que vai lavar tua roupa, que vai fazer a tua comida. Eu vou te dar uma mulher maravilhosa, uma pessoa que nunca vai ficar brava com você. Não importa o que você faça, nunca vai ficar brava com você. Aí Deus olha para eles assim: só tem um porém. Ele fala: qual? Vai te custar um braço e uma perna. Aí Adão olha para Deus assim: e Deus, o que eu consigo só com uma costela? Eita, meu amor. Você contou pro pegado e não Meu amor. O pessoal entendeu a piada? Eu ainda tá no... Tem que pensar um pouquinho, Eixa, meu amor. Tá louco? Eu, querido, escuta aqui, ó. Vamos continuar. O título da minha mensagem hoje é: Não fuja da briga. Não fuja da briga. Olha para a pessoa que está do seu lado, num ar assim, desafiador, e fale: não fuja da peleia. Acho que até vou mudar o nome da mensagem: não fuja da peleia. Não fuja da peleia. Quero começar abrindo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Abra comigo se você trouxe sua Bíblia. Primeira Coríntios 13, versículo 11. A gente vai entrar na palavra, que nós vamos ler alguns versículos, mas hoje a mensagem ela tem o propósito de desafiar você, desafiar o nosso coração, amém? Então abra seu coração de fato aí, porque hoje Deus quer falar com você. Vamos ler esse versículo? A Bíblia diz assim, ó: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Queridos, isso aqui está em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é o famoso capítulo do amor. Esse capítulo é muito lido nas formaturas, é muito lido nos casamentos, é muito lido nos momentos assim, que a gente está querendo umas frases bonitas. Por quê? 1 Coríntios 13 é um poema falando sobre o que realmente é o amor. Não é o nosso propósito, eu não vou ler. Mas 1 Coríntios 13 fala das características do amor. 1 Coríntios 13 fala de quem Deus é também, porque Deus é amor. Então, quando a gente lê 1 Coríntios 13, se você já leu, a Bíblia começa lá: se você dá o teu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, de nada vai adiantar. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se você não tiver amor, nada vai adiantar. E depois a Bíblia começa a dar características do amor, começa a falar: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ressente, o amor não se machuca com qualquer coisa. Começa a falar as características do amor, e de repente, no meio do contexto em que o apóstolo Paulo, ele está descrevendo o amor, ele fala isso aqui. Não é o meu propósito hoje, nessa noite. Mas o amor, queridos, ele leva à maturidade. Fala comigo: o amor leva à maturidade. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é se sentir bem. O amor, ele é uma característica, ele é um caráter. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. O final desse capítulo aqui, a Bíblia diz assim, ó: fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor. Por quê? Fé não é uma coisa importante? Poxa, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que é importante ou não? A Bíblia diz que a nossa salvação, nós somos salvos por meio da fé. Será que a fé é importante ou não?
Então, quando Deus fala que o maior deles é o amor, o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia não está dizendo talvez que seja mais importante. O que a Bíblia está querendo dizer é que a fé você tem, a esperança você tem, mas o amor você é. É diferente. Você tem que se tornar amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós devemos nos tornar amor, como Jesus é. Jesus falou assim, como eu sou, vocês também devem ser. Nós temos que andar em direção ao caráter de Cristo. Agora, estou só contextualizando uma parte bem importante da nossa mensagem. O apóstolo Paulo aqui, queridos, no meio da sua descrição sobre o amor, ele fala isso. E você tem que entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Porque aqui, quando ele diz assim, quando eu era menino, ele não está falando de quando ele era jovem. Ele não está falando quando ele tinha pouca idade. Ele não estava falando quando ele era adolescente. Ele está falando dos dias de imaturidade. Quando eu era um menino, ele está falando da imaturidade do ser. Você sabe que uma pessoa ela pode ter 80 anos e ser mais imatura do que uma pessoa de 20. Maturidade não tem a ver com idade. Fala comigo, maturidade não tem a ver com idade. E o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de idade. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de maturidade. Então, olha para o versículo, ele diz assim, quando eu era imaturo, eu pensava como um menino, ou seja, ele pensava como uma pessoa imatura. Mas logo que cheguei a ser homem, ele está falando de maturidade espiritual, eu acabei com as coisas de gente que é imatura. O apóstolo Paulo está falando de uma mudança, de uma transformação que precisa acontecer na nossa vida cristã ao longo do tempo. Queridos, se o tempo passa e a gente não muda com ele, é porque alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. Amém? Claro que às vezes a gente precisa de tempo, não vamos avacalhar, vamos ser tranquilos. Às vezes eu e você precisamos de tempo, mas a gente tem que levantar uma bandeira vermelha quando o tempo passa, mas as coisas não mudam. Você não amadurece, eu não amadureço. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando de maturidade. No meio do capítulo do amor, ele começa a falar de maturidade. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos, querido, amadurecer. Nós precisamos deixar que a maturidade ela venha para a nossa vida. Agora, por que é importante a gente ter esse conceito? Porque, queridos, Deus, ele quer que a igreja dele seja uma igreja responsável. Lucas, responsável pelo quê? Olha só que fácil de entender. Quando a gente cresce em maturidade, necessariamente a gente cresce em responsabilidade. Vamos esquecer agora das coisas naturais, das espirituais, vamos olhar um pouco para as naturais. Veja bem, você já foi um bebê, você não lembra, né? Eu também não. Eu lembro assim, eu acho que a primeira memória que eu consigo ter na minha cabeça, eu tenho uns 5, 6 anos, assim, eu lembro eu esfregando na mamadeira. É talvez a coisa que eu mais consigo lembrar assim atrás, assim, sabe? Eu não sei qual é a tua primeira memória. Tenta aí, qual é a primeira memória que você consegue ter da tua vida? Você consegue? Nunca pensou nisso, né? Você consegue tentar lembrar da primeira memória que você tem da tua vida? Eu não, é meio confuso para mim, mas eu lembro assim, eu pequenininho, tentando esfregar uma madeira na pia. Eu tenho umas memórias, mas são muito vagas. Mas quando a gente é bebê, queridos, quando a gente é um bebê, o que você espera de um bebê? Nada. Você não espera nada, no sentido assim. Por exemplo, você vê um bebê faz 4 coisas. Não se constranja, tá? Porque eu vou falar os nomes. Um bebê, ele faz cocô. Um bebê, ele chora. Ele come e ele dorme. Faz algumas coisinhas a mais, mas os principais são essas coisas. É isso que ele faz. Você já viu alguém assim se indignando com o bebê? Você chega no bebê e diz assim, mas o que é isso? Levanta desse berço, rapaz. Vai trabalhar. Faz alguma coisa. Você já viu isso acontecer em algum lugar aí no planeta? Não sei, que a pessoa é retardada da cabeça, né? Por quê? Porque o que você espera de um bebê? Um bebê imaturo, ele não tem capacidade de reproduzir nada. E uma das características da imaturidade é que a pessoa só recebe. Vou falar de novo. Uma das características da imaturidade é porque a pessoa só recebe. Ela não dá nada. Então, você olha para um bebê, né? Se ele tem 0 ano de idade, você não vai esperar que ele traga dinheiro para casa, que ele te dê um conselho. Você chega em casa ruim, ô bebê, me dá um conselho. Você não espera que ele manifeste alguma coisa. Por quê? Porque ele é um bebê, ele é imaturo. Mas, poxa, esse cara, se ele é saudável, se você está cuidando bem do bebê, ele não vai ficar assim, não é? Ele vai crescer. Poxa, daqui a pouco essa criança tem 8 anos de idade. Se ela amadureceu, também cresce sobre ela a responsabilidade. Então, poxa,
Uma criança com 8 anos de idade, ela pode juntar já o que ela derrubou, ela pode levar um lixo para fora de casa, ela tem que começar a estudar, ela tem que fazer a tarefa dela, ela tem já algumas responsabilidades. Mas estou falando de uma família saudável aqui agora, tá? Mas ninguém, um pai com essa consciência, vai chegar para uma criança de 8 anos e, ô, meu filho, vai trabalhar, seu vagabundo. Não vai fazer, porque é uma criança. Ela não tem que trabalhar, não tem que trazer comida para casa. Ela é uma criança. Ela tem responsabilidades, mas as responsabilidades delas são extremamente simples. Extremamente simples. Mas não é natural que uma criança fique com 8 anos de idade o resto da vida. A gente quer crescer, a gente quer que a pessoa cresça. Por exemplo, vamos 10 anos para frente, esse cara de 8 anos agora tem 18. Poxa, 18. Ele já pode fazer a carteira, já pode dirigir um carro, aumenta a responsabilidade, já pode trabalhar. Provavelmente, se ele não reprovou, estudou, ele já está entrando na faculdade com 18 anos. A responsabilidade começa a aumentar. O pai não precisa mais dizer para estudar, ele sabe que tem que estudar. Ele começa a crescer em responsabilidade. E as responsabilidades são grandes. Já tem uma chave de carro, já tem chave de casa, já tem relacionamentos. Daqui a pouco começa até a entrar num namoro, alguma coisa. Por quê? Porque aumenta a responsabilidade. Então, quanto mais uma pessoa cresce em maturidade, natural, simples, aumenta a sua responsabilidade. Aí o camarada daqui a pouco está com 30. E aí com o 30, ele já tem mais responsabilidade ainda. Eu falo que eu fico indignado, gente que tem 29 anos e mora na casa dos pais. É ridículo isso. Um cara com 29 anos morar ainda com os pais é uma coisa que eu não entendo como isso acontece. Mas, então você vê um cara de 30 anos. Poxa, tu espera mais esse cara. Tu não espera mais desse cara? Você espera que ele renda, você espera que ele trabalhe. Você não pode ser que um cara de 30 anos ainda chegue pro pai e pra mãe, ô pai, dá um dinheiro e comprar um pastel. Não pode. Entendeu? Ele tem 30 anos, cara. Ele tem que ter crescido, ele tem que estar... Não é feio. Agora eu peço assim que você não fique dedando a vida das pessoas, mas faça uma análise comigo. Não é a coisa mais feia do mundo. Quando você olha uma pessoa assim de 30, 40 anos e você olha uma pessoa sem responsabilidade, uma pessoa assim que não cresceu, uma pessoa que foge de responsabilidade, que você olha para a pessoa é um atraso total, é a síndrome do Peter Pan, a pessoa nunca cresce. Sabe aquela coisa assim, os anos passam, mas o cara é o mesmo, é um crianção, ele não assume responsabilidade, não assume seriedade na vida. Queridos, tudo isso eu estou falando para vocês, para a gente fazer a seguinte análise. Maturidade precisa ser acompanhado do aumento da responsabilidade. Amém? Agora, se nós olharmos para o reino de Deus de novo, e esse versículo que o apóstolo Paulo acabou de dizer, ele está falando que o amor, quando está em nós, ele nos tira do lugar de meninos para nos lugar no lugar de homens. E isso eu não estou falando do gênero homem, né? Isso serve para as mulheres. Tira a gente do lugar de imaturidade para nos levar para o lugar de maturidade. E o lugar de maturidade é o lugar onde nós aceitamos responsabilidade. E nós vivemos um lapso hoje, queridos, porque as pessoas, por causa do orgulho, elas acreditam que viver em paz é viver uma vida sem responsabilidades. As pessoas acham que viver uma vida boa é uma vida sem responsabilidade. As pessoas, elas veem responsabilidade como peso. Elas veem responsabilidade todo como peso. Principalmente, vou falar com muito carinho, principalmente dentro da igreja. Quando a gente olha para a responsabilidade, a gente foge de responsabilidade, muitas vezes, né? Não estou falando que sempre, mas às vezes a gente foge de responsabilidade. E isso é um erro. Isso mostra disfuncionalidade. Por quê? Porque se nós crescemos em maturidade, nós precisamos crescer em responsabilidade. Da mesma forma que é triste você ver um jovem de 15 anos agindo como um bebê, é triste nós vemos pessoas dentro da igreja que Deus já deu maturidade, que Deus já deu conhecimento, que Deus já deu experiência e a pessoa ainda se comporta como um bebê. Lembra qual é uma das características do bebê? Ele só arrecada. Só arrecada. Você já viu um bebê fazer comida para alguém? Não. Ele só dá trabalho para as pessoas. E assim é o cristão imaturo, só dá trabalho para as pessoas. Você não ajuda os outros na vida espiritual. Você não derrama o rio de Deus na vida dos outros, na vida espiritual. Mas você só arrecada. Você só dá trabalho para os outros. Então,
Eu e você, queridos, hoje o propósito da mensagem é que cada um de nós possa se colocar na presença de Deus e fazer uma autoanálise, dizer, Jesus, como é que eu estou? Será que eu preciso mudar nessa área? Será que eu tenho sido um cristão irresponsável? Será que a minha vida com Deus ela é uma vida responsável, que tem acompanhado a minha maturidade ou não? Porque, queridos, deixa eu deixar claro, se nós somos um bebê espiritual, a gente só está arrecadando mesmo. Lucas, o que é um bebê espiritual? Pô, você se converteu essa semana, você se converteu esse mês, você começou a tua caminhada com Jesus esse mês. Esse é um bebê espiritual. Eu não sei se tem alguém aqui que conheceu Jesus esse mês, acho que não, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, eu sei que tem pessoas aqui que conhecem Jesus há anos. Se o tempo vai passando, a maturidade, ela precisa aumentar. E se a maturidade aumenta, a responsabilidade necessita de aumentar junto. Esse é o desafio. Então, o desafio nosso hoje é olhar para dentro do nosso espírito, do nosso coração e entender o que Deus está querendo que a gente assuma por responsabilidade na nossa vida. Então, queridos, presta atenção. Deus, a vontade de Deus é que eu e você, a gente amadureça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, a vontade de Deus é que você amadureça, meu irmão. Pode falar para ela. A vontade de Deus é que você amadureça. Essa é a vontade dele. Bom, agora a gente vai entrar em outro aspecto da mensagem. Por quê? Porque nós já entendemos que Deus ele deseja que a igreja amadureça. Nós já entendemos que uma das características da imaturidade é a pessoa que ela só recebe, mas ela não tem a capacidade de ofertar. Vamos falar em uma frase diferente aqui para você entender melhor. Uma pessoa que é imatura, ela só é ministrada e não ministra ninguém. E não tem problema em ser um bebê, desde que você entenda que isso é uma fase na sua vida. Por isso que Jesus é assim, a palavra de Deus diz que Deus ele só cobra aquilo que ele deu, não é verdade? A Bíblia fala que nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós tivemos por oportunidade, não aquilo que nós não tivemos. Por exemplo, na parábola dos talentos, a um foi dado 1, a outro foi dado 2 e no outro foi dado 5. Um que tinha 5 virou 10, o que tinha 2 virou 4 e o que tinha 1 enterrou, ficou com 1. Quando o Senhor voltou, ele foi fazer o check-up lá e ele viu que quem tinha 10 tinha 5 tinha 10, quem tinha 4 tinha 2. Quem tinha 2 tinha 4. A recompensa para os dois foi a mesma. Deus não deu mais para quem tinha 5 e tinha 10. Sabe por quê? Porque Deus ele não leva em consideração o número, Deus leva em consideração o ponto de partida. Vocês estão entendendo ou não? Da onde que o que tinha 2 começou? Com 2. Da onde que o que tinha 5 começou? Com 5. Os dois, eles duplicaram 100%. Vocês estão entendendo, gente? Deus, ele não honra o número, Deus honra o ponto de partida. Deus, quando ele olha para nós, ele vai cobrar aquilo que nos foi dado, não o que nos não foi dado. Aquele que foi dado 5 foi dado mais do que aquele que foi dado 2. Então, aquele que foi dado 5 vai ser mais cobrado do que aquele que foi dado 2. Mas como os dois fizeram a mesma coisa, os dois foram honrados de forma igual. Mas a pessoa que recebeu só 1, ela, em vez de usar aquele 1 para fazer virar 2, ela enterrou, por causa do medo, da insegurança e todas as outras coisas que a gente podia abordar em outra mensagem. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que Deus ele leva em consideração o ponto de partida e aquilo que ele derramou sobre a sua vida. Agora, voltando para o pensamento principal da mensagem, queridos, nós precisamos assumir responsabilidade sobre aquilo que foi dado a cada um de nós. Eu tenho muito temor no meu coração, porque essa é uma mensagem que nos põe em xeque. Não tem como. Essa é uma mensagem que nos coloca na parede. Essa é uma mensagem de análise mesmo da nossa vida cristã. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo aquilo que Deus deu. Agora eu falei, que o título da minha mensagem hoje era Não Fuja da Briga. Queridos, eu creio do fundo do meu coração que uma pessoa madura é uma pessoa que escolhe ser responsável. Ela escolhe fazer aquilo que Deus chamou. Essa palavra é importante, essa palavra escolher, ela é importante dentro do contexto aqui. Ela escolhe
Vamos ver alguns versículos aqui. A gente não vai abrir porque a gente não tem tempo. Eu só vou citar onde é que está. Você pode ler na sua casa, ou você pode, em algum outro momento, estudar essa história, mas eu só vou narrar essas histórias aqui rapidamente. 1 Reis 18, a gente vê a história de Elias. Queridos, essa é uma história maravilhosa. Se você está aqui nessa igreja há um bom tempo, você já com certeza viu eu falar sobre essa história, porque é uma história que eu amo na palavra de Deus, uma das histórias que eu mais gosto na palavra de Deus. Queridos, quem reinava sobre Israel, vou tentar contar aqui de uma forma bem intensa, tá? Então presta atenção, porque eu vou tentar, assim, te botar dentro da história se você nunca leu ela. Queridos, quem reinava sobre Israel era um casal de reis, chamados Jezabel e Acabe. Se você conhece a história, você sabe que quem reinava mesmo era Jezabel, porque Acabe era um pau mandado. Então, Jezabel, ela quem liderava sobre tudo. Ela era uma mulher endemoniada, ela era uma mulher possessa, ela era uma mulher oprimida, tanto que hoje, até hoje, né, tem um pouco de libertação e tem gente que está representando o espírito de Jezabel até hoje, né, repreendendo o espírito de Jezabel até hoje na vida das pessoas, porque o espírito de Jezabel é um espírito dominador, é um espírito controlador, é um espírito de orgulho, ele é um espírito que muitas vezes tenta se esconder dentro do espírito profético, dentro da igreja. Tu perceba que Acabe e Jezabel, eles eram reis de Israel, eles eram reis da igreja. Porque Deus ele governou a igreja um tempo por profetas, outro tempo por reis. Isso está no Velho Testamento, se você ler, né? Então, Jezabel e Acabe, eles eram reis de Israel. Em outras palavras, eles eram os líderes da igreja. E a Bíblia declara de forma clara que não houve líderes para a igreja pior do que esses dois. Sabe uma das coisas que Jezabel fez? Ela matou todos os profetas de Deus. E ela levantou um Deus para que aquele povo pudesse adorar, e o nome do Deus era Baal. Era o rei da fertilidade, era o rei do dinheiro. Então, ela levantou esse rei para que o povo pudesse adorar. Ela destruiu com a voz de Deus dentro da nação, matou os profetas, só sobrou Elias. Deus levanta esse homem chamado Elias de uma forma poderosa, meu irmão. Nossa! Deus levanta Elias, Elias encontra Acabe, ele confronta Acabe e ele faz um desafio para Acabe. Ele diz assim: Acabe, pega todos os 450 profetas que vocês instituíram para esse Deus que vocês chamam Baal e vamos subir no monte. Lá no monte nós vamos estender um sacrifício. Você traz um animal para você e um animal para mim. Vocês escolhem qual que vocês vão querer sacrificar. Vocês vão cortar esse animal, vocês vão jogar em cima do sacrifício. Vocês vão orar a Baal, pedindo que fogo caia do céu. Eu vou orar ao meu Deus, pedindo que fogo caia do céu. O Deus que fazer fritar o bicho em cima do altar, esse é o Deus verdadeiro. Baal gostou do negócio e falou: tá fechado, meu irmão. Acabe. Valeu, tio Rafa. Tio Rafa me salvou ali. Acabe gostou e falou assim: tá fechado. Queridos, uma pessoa madura, e aqui que eu começo a entrar no recheio da mensagem, uma pessoa madura, ela escolhe bem as suas brigas. Uma pessoa madura, queridos, esse princípio ele é poderoso. Uma pessoa madura, ela escolhe os seus desafios. Eu vou me aprofundar nesse princípio, fica tranquilo. E a primeira coisa que nós vamos entrar forte é essa. Elias, ele não precisava fazer isso, ele escolheu fazer isso. Porque isso é o que uma pessoa madura faz. O que uma pessoa imatura faz, ela continua achando que a vida boa é sem responsabilidade. Ela continua achando que a vida boa é sem relatório para fazer, é sem ter que dar resposta para as pessoas, é sem ter que fazer tarefa. A pessoa ela acha que vida boa é comprar uma casa na frente do mar, que tenha um lugar para ela se balançar, e ela não ter nada para ela responder nada dela. Ninguém depende dela, ninguém precisa dela, por causa dela nada precisa acontecer no mundo. As pessoas, por causa de uma ideia errada do que realmente é cristianismo, do que realmente é viver com Deus, elas acham que vida boa é a vida que você se ausenta de responsabilidade e problema. Mas sabe o que a pessoa madura faz? Ela arranja pepino para si. Eu sei que talvez você nunca ouviu essa frase, mas eu te prometo que eu vou provar que eu estou certo até o final. Uma pessoa madura, ela arruma pepino para si. Uma pessoa madura, ela arruma problema para a sua vida. E daqui a pouco eu vou falar dos dois tipos de problema que a gente pode ter na vida. Mas veja bem, vamos voltar para Elias. Elias, ele se desafia. Ele coloca um desafio na sua frente. Ele diz assim, ó, chama lá. Vamos fazer o altar. E vamos ver quem que é Deus de verdade. Olha o que ele faz, gente.
Olha a ousadia desse homem. 1 contra 450. Aqui a gente compreende um princípio poderoso de quem está andando com Deus, porque quem está andando com Deus pode se levantar um exército. Você pode estar sozinho, mas você está tranquilo. Porque você sabe quem está em você, você sabe que Deus está em você. Podia ser 1000 profetas de Baal, ainda Elias ia estar sossegado, ele está dizendo, eu sei quem está indo adiante de mim, eu sei quem está comigo e ele vai ser fiel. Elias, queridos, ele de forma poderosa, ele toma essa atitude de fé. E o resto da história você conhece. Se você não conhece, você tem que ler lá, porque eu não tenho tempo para contar assim com detalhezinho, né? Mas ele sobe lá no monte, é bem engraçado, assim, diz que os profetas de Baal, eles ficaram a manhã inteira, provavelmente eles começaram a mandinga velha às 6 da manhã, que era o sol velho, nascia, começaram as macumbaredas e foram até, lê na sua Bíblia, foram até meio-dia, nada aconteceu. Até pulavam por cima do lugar do sacrifício. Lê lá, tem esse detalhe que eles ficavam pulando em cima. Fizeram de tudo, não desceu uma faísca. De repente chegou a vez de Elias. Elias, o homem matriculado. Chega perto do altar, pega a água, que era escassa na época, né? Na água, uma grande seca, então a água estava bem cara. Ele pega algo de muito valor, que era a água, e ele, não sei se em tom de deboche, ou em tom de mais ousadia, ele pega aquilo que pior você deve jogar sobre algo que você quer tacar fogo. Queridos, por que você sabe que tem várias formas de apagar o fogo, né? Mas a mais famosa é a água. Por quê? Porque a água, além de acabar com o oxigênio da superfície do ambiente, ele também resfria o material. Porque para você ter fogo, você tem que ter 3 coisas. Isso aqui é a única coisa que eu aprendi na faculdade. Para você ter fogo, você tem que ter calor, você tem que ter ar e você tem que ter combustível. Você tem que ter os 3 juntos. Se você acabar com um dos 3, você acaba com o fogo. Então, por exemplo, você já viu alguém pegar fogo, alguém correr com um cobertor, pular na pessoa? Você pensa, quer matar a pessoa, né? Você pensa, nossa, olha lá, quer matar. Ainda está pegando fogo, ainda encobre, parece só para fritar mais a pessoa. Não, se ela pula com o cobertor, é que ela está tentando tirar o ar. Porque se ela conseguir abafar, o fogo vai acabar. Por isso que a pessoa pula com o cobertor. Claro que se tiver um baldão de água é o melhor, né? Pá! Por isso vai pegar fogo, pula no lago. Porque a melhor forma de você... Tá vendo, gente? É bom, é importante você vir no domingo à noite. É importante você vir na igreja para você aprender a apagar o fogo que está dentro da tua vida. Então, tu veja. Elias, ele joga água em cima do altar. Ele resfria aquele negócio. E ele tira a capacidade de ter, pelo menos por um tempo, ar naquela superfície. Porque é isso que a água faz. Tira o ar da superfície onde está o material que ia pegar fogo. Aí, queridos, ele faz uma oração a Deus. Desce um fogaréu do céu, meu irmão. Consome todo aquele altar e ainda mata os profetas de Baal. É uma história maravilhosa. Dá de fazer filme se quiser. Mas o que eu quero atentar a você é que Elias, ele escolheu a sua briga. Pessoas maduras, elas sabem escolher os desafios na sua vida. Elas não fogem dos desafios. 1 Samuel 17 conta uma das histórias preferidas minhas na Bíblia, que é a história de Davi e Golias. Queridos, essa história é maravilhosa. Porque a Bíblia diz que Davi, ele não era um guerreiro, presta atenção, Davi não era um guerreiro, ele não tinha que estar na batalha, ele não tinha responsabilidade sobre a batalha, não existia nada que Davi precisava fazer sobre aquela situação. A única coisa que Davi faz é obedecer o seu pai em levar um queijinho com Nutella para os irmãos. Ele chega e diz assim, ó, vai lá levar um misto quente lá. Davi pega e vai levar para os irmãos. Quando ele chega lá, ele vê que está se estabeleceu um quadro ridículo para a igreja, que era a nação de Israel. Tinha um homem do outro lado do vale, chamado de Golias, com 2,90 metros de altura, gritando, dizendo assim, vamos, quem que é homem do lado de lá, para vir me confrontar aqui. Porque o propósito de Golias foi reduzir aquela batalha de milhares de soldados para cada lado na batalha de uma peleia só. Então, Golias ele falou assim, ó,
Vai ser uma peleia só, não vamos se atracar tudo no pau. Eu vou lutar com um guerreiro, qualquer um que vocês escolherem aí. Se eu ganhar, vocês vão se tornar nossos escravos. Os filisteus, né? Mas se vocês ganharem, a gente vai se tornar escravo de vocês. Essa foi a proposta de Golias. Ninguém, queridos, tinha coragem de enfrentar Golias. Ninguém. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Um dos sinais da maturidade é a coragem. Davi, um homem que não era guerreiro, assim oficial. Davi, que não tinha responsabilidade nenhuma, porque nem do exército ele era. Ele vê uma necessidade, ele vê uma situação de deboche de Satanás e ele se desafia. Ele diz assim, ó, eu vou enfrentar Golias. Todo mundo se assusta. Não, Davi, você não vai, você vai morrer em 10 segundos, cara. Eu vou! A Bíblia diz, querido, que a convicção de Davi foi tão grande em falar que ele ia enfrentar Golias. Tão grande, que as pessoas concordaram. Não tinha nexo nenhum, não tinha lógica alguma, mas concordaram. Saul concordou, as pessoas concordaram. Dando risada e falaram, cara, já se despedindo assim, sabe? Mas concordaram. Aí a Saul tenta colocar a armadura dele, não funciona. Davi diz assim, não estou me sentindo bem, está grande demais, não estou... Não, eu vou com a minha armadura. Isso fala de identidade ministerial, que a gente não precisa da identidade de outro para fazer o que Deus chamou a gente para fazer. Deus colocou já em você aquilo que você precisa para vencer os teus Golias. Não vou entrar nesse assunto, ele é lindo esse princípio, mas não vou entrar nisso. Mas você não precisa da armadura de outra pessoa para vencer suas batalhas. Ah, se eu fosse o tio Adair, mas esse problema aqui eu ia resolver facinho. Ah, se eu fosse tal pessoa, se eu fosse tal pessoa. Queridos, Deus fez você do jeito que você é. E Ele não vai permitir que nenhuma batalha esteja na sua frente se você, com aquilo que Ele te deu, você não tem a capacidade de suportar e de vencer. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, esse problema aqui eu não consigo vencer. Queridos, Jesus, se Ele permitiu o problema, Ele também te deu a força para que você vença aquele problema. Você só precisa ver. Satanás quer que você feche os teus olhos para que você não veja essa verdade. Mas se você abrir os teus olhos, você vai ver que a força está lá, que a graça está lá, que a unção está lá, que a sabedoria está lá. Tudo que você precisa não está na armadura de outra pessoa, está naquilo que já existe dentro do teu coração. Davi entendia isso, ele rejeita a armadura de Saul e ele fala, o que Deus me mandou fazer, eu vou fazer com aquilo que Deus me deu. Ele começa a descer aquele morro. Ele vai de encontro a Golias e o resto da história você conhece. Golias, naquele dia, morre. Davi taca a pedrada na cabeça do cara, o cara desmaia, ele depois vai lá, corta a cabeça, levanta a cabeça, acabou. E aqui vem uma frase, talvez uma das frases mais importantes da minha mensagem. Os desafios que você escolhe para a sua vida são aqueles que vão te direcionar para os propósitos de Deus. Os desafios que vêm na sua vida porque você não escolheu, eles vão trazer maturidade, mas não vão te posicionar onde Deus quer. Quer ver? Eu vou tentar ser bíblico aqui. Vamos ler Romanos 5, capítulo... Não, Romanos 5 já é o capítulo. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Abra comigo, fazendo um favor. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Ó, isso aqui é uma das frases mais loucas do apóstolo Paulo na Bíblia. A gente não gosta de ler esse versículo, porque a gente não quer concordar com ele. Mas ele está certo. Olha o que ele está dizendo. E não somente isso, mas também, eu vou parafrasear um pouquinho para você entender melhor, tá? Fique faceiro com problema na vida. Sabendo que a tribulação, que os problemas, que as dificuldades, que as pessoas que falam mal de você, que as pessoas que tentam te destruir, que as pessoas que te machucam, que as pessoas que te abandonam, que a crise financeira, que a crise política, que a crise da nação, que tudo aquilo que acontece na sua vida para te desanimar, para te destruir, o chefe ruim, a esposa que não está bem com Deus está te importunando, o terrorista da faixa de Gaza, tudo aquilo que no mundo pode se apresentar na tua vida como tribulação, produz perseverança. Pode mudar. A gente vai ler mais 2 versículos aí. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Mais um. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volta para o versículo 3, fazendo um favor. Queridos, olha o que ele está dizendo.
os problemas da nossa vida, problemas que a gente não escolhe, tá? Por exemplo, uma doença a gente não escolhe. Um marido louco a gente não escolhe. Quer dizer, você escolheu o marido, né? Mas se ele ficou louco... Você não escolhe muita coisa. Por exemplo, você não escolhe problema na tua casa. Você dá uma enchente, leva teus móveis... Tem coisa na vida que você não escolhe. Não é verdade, gente? Você não está cheio de problema na tua vida que você não escolheu. Está ali e você tem que resolver. Pois é disso que a gente está falando aqui, ó. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que problemas que a gente não escolheu, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles esticam o nosso caráter, eles produzem as características que Deus precisa desenvolver em nós para que a gente chegue no nosso propósito. O apóstolo Paulo ele deixa claro, queridos, que a vida é uma corrida. E o que nós precisamos é garantir que antes que a gente parta desta vida para a eternidade, a gente complete essa carreira. Nada é mais importante, queridos, na vida do que você completar essa carreira. Você pode morrer muito velho, mas não completando a carreira de Deus para você. Sabe, queridos, vou contar um testemunho da minha vida para ti. Muitas vezes eu já errei na minha vida. Muitas vezes eu já fiz coisas na minha vida que me afastaram dos caminhos de Deus e que me afastaram dos propósitos de Deus. E muitas vezes, querido, eu olhava para dentro do meu coração e eu encontrava pecado, eu encontrava rebeldia, eu encontrava dentro do meu coração o sentimento de fazer coisa errada mesmo. Eu olhava para dentro de mim e a pior tristeza que eu tinha era ver que o meu caráter era ruim mesmo. E eu orava chorando diante de Deus, dizendo: Jesus, muda o meu caráter porque eu sou ruim, eu quero o que é impuro, eu faço o que eu não devo. E eu orava clamando ao Senhor, pedindo que Ele mudasse o meu caráter. E o meu clamor era tão grande que às vezes a minha oração ela ficava mais séria. E eu creio que, dirigido pelo Espírito Santo, eu orava assim: Deus, doa o que doer, muda o meu caráter. Muitas vezes, querido, o que vai precisar acontecer na minha e na sua vida para que o nosso caráter mude é dor. Eu não estou dizendo que o único propósito da dor é esse, não. Tem dor que a gente vive na vida porque a gente pecou. O pecado traz dor. A Bíblia fala que a desobediência, ela traz maldição. Maldição é a consequência do pecado. Isso significa maldição. Lucas, qual é a definição de maldição? Consequência do pecado. Se você peca, se você não ouve a voz de Deus, se você desobedece, você pode pedir que eu ore por ti 10 horas, não vai adiantar nada. Você vai viver a consequência do teu pecado até que você seja liberto. Você precisa mudar de vida, mudar de mentalidade. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, se você não muda aqui, você não vai conseguir experimentar nada diferente fora do teu corpo. Você só vai ficar se lascando a vida inteira. Então, se nós plantamos diferente, nós colhemos diferente. Mas o que me marcava, queridos, isso eu falo para vocês como um testemunho, como exemplo mesmo. É porque quem quer mudar de verdade, aceita até o caminho da dor para que isso aconteça. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar ou não? Quem quer mudar de verdade, quem entende o que é importante na vida, aceita até a dor, se o único caminho para você chegar lá é esse. Claro que Deus não quer dor na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele nos ama. Ele é um Pai amoroso. Ele não quer dor sobre a nossa vida. E também é errado a gente dizer que Deus Ele permite tudo. Assim, Deus permite tudo, não me entenda mal. Mas não é da vontade de Deus as dores que a gente passa. Por exemplo, se você está passando uma dificuldade dentro da sua casa por causa de uma pessoa que não está com Jesus, isso é muito difícil. Isso vai machucar muito você. Deus, Ele permite tudo, mas Deus, Ele não consente, Ele não se agrada de tudo. Agora, Deus é tão poderoso que esse versículo aqui, pode jogar para mim de novo na tela, Murilo, por favor? Me senti agora no Cidade Alerta, né? Joga na tela para mim. Então, é tão verdade que Deus é poderoso, é tão verdade que Ele é soberano, é tão verdade que Ele é maravilhoso, que até as pessoas que pecam contra você, que desobedecem a Deus, que são rebeldes para tentar destruir a tua vida, Deus é tão poderoso que Ele vai conseguir fazer com que as tuas tribulações, isso aqui é gente querendo te matar, isso aqui é gente querendo fazer mal para você. Pensa na pior coisa que você quiser pensar, pensa e olha para essa palavra aqui, ó. Até a pior coisa que você pode pensar vai fazer o bem para você. Vai produzir caráter, vai produzir... Quer ver? Eu jogo no outro versículo aqui. Ó. Primeiro fala de perseverança. O próximo aqui, no 4, está falando de mais coisa. Está falando de experiência e esperança.
está falando de maturidade, está falando de caráter de fé, está falando de segurança de caráter, está falando de você estar mais parecido com Jesus, está falando de a glória de Jesus resplandecer mais na sua vida. Agora, isso aqui são problemas que você não escolhe. E vão ser muitos. Toda a sua vida vão ter. Mas existem aqueles problemas. Talvez a melhor palavra não seja problema. Talvez a melhor palavra seja desafio. Existem os desafios que você escolhe. E são esses que vão te levar para o destino de Deus. Lucas, tenta ser mais claro. Olha para Elias. Elias foi obrigado a desafiar aqueles caras? Ele escolheu. Davi, ele foi obrigado a desafiar Golias? Ele escolheu. Queridos, vou falar com muito carinho. Quais são os Golias que estão nessa cidade? Eu vou falar o primeiro que vem na minha cabeça. Eu chegando aqui com o tio Adair, hoje à tarde, eu vi um corredor de jovem aqui na lateral, bebendo, fumando, sei lá, se usando droga, conversa errada, vivendo a vida que ele sabe viver. Não estou criticando, é a vida que sabe. Não conhece Jesus, não sei que tem um desviado ali no meio, vivendo a vida que sabe. Aí o tio Adair comentou comigo, falou, Lucão, o que a gente vai fazer para ganhar essa negata? O que a gente vai fazer? E eu falei, tio Adair, tem que pensar em alguma coisa aí. Quer dizer, esse é um Golias na nossa cidade. Você não precisa lutar se você não quiser. Com muito carinho, tá, queridos? Eu sei que a minha mensagem hoje ela é desafiadora. Eu vou falar umas frases aqui. Receba com carinho, não se ofenda comigo. Você pode continuar que nem um bebê só recebendo. Só recebendo. Só bebendo leite. Só ganhando massagenzinha nas costas para tossir. Só incomodando, num bom sentido. Porque beber incomoda, mas é bom, né? Mas incomoda. Você pode continuar assim a vida inteira. Mas você não vai chegar no propósito de Deus para a sua vida. Deus não chama todos para fazer tudo igualzinho, mas Deus chama todos para aceitar desafios para a sua vida. Você, queridos, não sou eu que vou escolher os desafios que você tem que aceitar, é você mesmo. Quer que eu pegue pesado agora? Na minha opinião, o maior exemplo disso que eu estou falando, Jesus foi obrigado a ir para a cruz? A Bíblia diz que ele escolheu a cruz. A minha pergunta, queridos, que desafios você tem escolhido para a sua vida? Lucas, eu não vou evangelizar. Evangelizar é chato pra caramba. A gente tem que sair da zona de conforto se a gente quer evangelizar. Claro que tem. Porque se você quer mostrar Jesus para as pessoas, você primeiro vai ter que resplandecer Ele. Se você quer mostrar para Jesus para as pessoas, você tem que ter aliança com a tua igreja, você tem que tentar viver em santidade, você tem que tentar fazer as coisas do jeito certo, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que entrar num lugar de risco onde você pode receber um não das pessoas. Para você evangelizar, você tem que muitas vezes deixar de ver o seriado que você queria para você estar orando, para você estar buscando a Deus. Para você, por exemplo, abrir uma célula, você precisa sair da sua zona de conforto. Talvez você vai ter que mudar o seu dia, talvez você vai ter que mudar as suas prioridades, os seus valores, mas porque você crê naquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque você crê naquilo que Deus quer fazer através de você, você escolhe o desafio. Você escolhe matar Golias. Querido, isso queima dentro do meu coração, porque eu creio do fundo do meu espírito que Deus ele quer fazer aqui em Otacílio Costa uma igreja que mata Golias. Uma igreja que mata gigantes. Nós não podemos, me perdoe, eu falo com muito carinho, queridos, mas essa não vai ser uma igreja de pessoas dentro do berço há 10 anos. Não vai ser. Nós amamos cada um de vocês, nós amamos todo mundo que entrar nessa igreja, nós entendemos o tempo, nós entendemos que existe tempo para tudo, ninguém precisa fazer algo que não deve no tempo que não é o certo, não me entenda errado, não entenda o que eu não estou falando, não se sinta, de certa forma, puxado, empurrado, por favor, entenda onde o meu coração está querendo chegar nessa noite, eu não estou querendo pressionar a sua vida, eu só estou querendo abrir os teus olhos para você ver que quando nós estamos em Cristo, nós não podemos ficar olhando Golias enquanto ele destroça com a nossa cidade de Otacílio Costa, nós precisamos dizer, Deus, qual que é o desafio que o Senhor quer que eu aceite? Porque, queridos, eu não posso aceitar o desafio por você, você tem que ouvir de Deus, porque senão não vai ser verdadeiro, não vai ser legítimo, não vai durar. Você precisa ouvir, você precisa ouvir, você precisa olhar para a realidade do nosso mundo e dizer, Deus, qual é o desafio que o Senhor quer que eu aceite? O Senhor quer que eu abra uma célula? O Senhor quer que eu evangelize minha cidade? O Senhor quer que eu evangelize meu amigo? Você quer que eu evangelize meus pais? Quer ver? Quer um desafio
tremendo para a tua vida? Um desafio tremendo. Você não precisa aceitar, mas eu vou colocar ele na tua frente agora. Pensa na pessoa nessa cidade que você vê. Não estou falando assim, uma pessoa que você vê na TV. Pensa uma pessoa nessa cidade que você vê, que você cumprimenta ela toda semana no trabalho, em algum lugar, que é a pessoa que você conhece, que você considera mais dura para receber Jesus e aceitar Jesus. Pensa nela agora. E se hoje você aceitasse o desafio de ganhar essa pessoa para Jesus? Não é um desafio? Você não vai ter que orar, você não vai ter que jejuar, você não vai ter que buscar de Deus uma estratégia, algo para você fazer, para que Deus toque o coração, para que Deus coloque algo na vida dela. Queridos, é esse tipo de desafio que Deus está esperando da igreja. É esse estilo de vida que Deus está esperando da igreja. Queridos, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. E quando eu leio minha Bíblia, eu até posso estar errado, mas quando eu leio na minha Bíblia, eu acredito que um dos despertares que Deus está trazendo para dentro da igreja é exatamente isso que eu estou falando hoje. A igreja dos últimos dias não vai ser uma igreja imatura que só recebe. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja em que não é só 10% da igreja que está evangelizando. Não é só 40% da igreja que está se matando para fazer as coisas. Eu acredito, queridos, que a igreja que Deus está levantando para viver os últimos dias, os dias do avivamento final, em que a Bíblia diz que o mundo vai estar mais destruído, mas que a igreja vai estar mais gloriosa. Esses dias são os dias que eu e você, nós vamos acordar para sair da nossa zona de conforto e dizer: Jesus, eu vou escolher os Golias que eu vou matar nessa geração. Eu vou escolher os Golias que eu vou matar na cidade de Otacílio Costa. Se tem um Golias de droga nessa cidade, o que eu vou fazer para recuperar os drogados dessa cidade? Talvez Deus dê para algum de vocês uma estratégia para a gente ganhar pessoas que são drogadas. Talvez Deus dê para você um desafio de você conseguir criar um ministério que vai ajudar as famílias que estão desestruturadas e caídas nessa cidade. Talvez Deus vai dar uma estratégia para você, e o desafio que Deus vai colocar na tua frente é como você vai criar projetos sociais nessa cidade, onde você vai poder ganhar famílias inteiras nos bairros carentes dessa cidade, órfãos, pessoas que estão sozinhas na vida. Eu não sei, queridos, a Bíblia, sabe o que Jesus falou? Olhem os campos, eles estão maduros para a colheita, só que falta trabalhador. Em outras palavras, falta gente madura aceitando responsabilidade na casa de Deus. Falta gente parar de largar a mamadeira, sair do berço e dizer: eu não preciso mais estar aqui. É bom estar aqui, foi bom estar aqui por um tempo, eu tive que estar aqui por um tempo, mas agora o meu tempo acabou. Agora eu vou largar minha mamadeira. Queridos, eu larguei minha mamadeira com 7 anos de idade. 7 anos. Eu lembro que todos meus amigos já tinham largado a mamadeira. E eu não tinha largado. Larguei o bico com os 4, mas a mamadeira foi com os 7. Eu só larguei mesmo porque fui obrigado. Senão acho que estava até hoje. Era bom, gente. Eu lembro TV Globinho, eu acordava, eu pegava aquele mamá, que eu chamava: mãe, meu mamá. E aí eu tinha cremogema, como é que é o nome dos... tinha um que eu gostava muito, que tinha Novo Milk. Novo Milk. Eu acho que não sei se vende mais o Novo Milk. Mas tinha de morango, tinha de banana e tinha de chocolate. Você tomou Novo Milk? Ela está fazendo assim, bem feliz. Aqueles Novo Milk era muito gostoso. Eu deitava assim na frente da TV, aquela TV velha de tubão, e ficava vendo assim o desenho, e bem devagarzinho degustando aquela mamadeira. Queridos, tenha o tempo de mamar. Tenha o tempo de mamar. Se você está começando a tua vida com Cristo, tranquilo, fica mamando aí sossegado. Mas, meu irmão, se você está vendo que Deus está liberando coisas sobre a sua vida, se você está vendo que Deus está trazendo mais maturidade, Deus está se revelando para você, Deus está aumentando tua maturidade espiritual, chega a hora que você precisa decidir largar a mamadeira, porque ninguém vai decidir por você. Lucas, seja mais prático aí, porque mamadeira, essas coisas, vamos ser práticos. O que um bebê faz? Ele só é ministrado. O que uma pessoa madura faz? Ela ministra os outros. Você tem ministrado as pessoas? O que é ministrar? Ministrar é orar com alguém. Ministrar é orar por alguém. Ministrar é você aconselhar na palavra. Ministrar é você ver uma pessoa ruim na igreja, você faz uma visita para ver como é que ela está, para ver se você pode orar por ela e fortalecer a vida dela. Ministrar é você olhar as necessidades da igreja e ver: poxa, será que não dá de criar um ministério de intercessão aí para ajudar a ter um culto mais fogo? Será que, poxa, essa reunião de oração na quinta-feira aí, será que eu não posso me envolver nela?
Será que não é importante eu como família, será que não é importante eu como cristão estar aqui orando com o corpo de Cristo? Queridos, entenda, a maturidade, a responsabilidade que nasce através da maturidade, ela precisa ministrar as pessoas, ela precisa multiplicar Jesus dentro do nosso coração. Quando eu olho para Jesus, queridos, eu quebranto meu coração. Porque Jesus ele não precisava morrer por mim. Ele escolheu a cruz. E sabe o que Jesus falou? Da mesma forma que eu fui enviado, eu vos envio. A igreja, queridos, eu falei isso ontem à tarde, a gente teve uma reunião aqui para alguns poucos que vieram, mas foi muito boa. Mas eu falei ontem à tarde e vou falar hoje de novo. Se tem uma coisa que nós nunca vamos falhar como igreja, é ter Jesus como foco. Ele é o exemplo. Queridos, se existe uma coisa que nós nunca vamos falhar, e se você é dessa igreja, eu sei que você é, entenda uma coisa, a comunidade cristã de Otacílio Costa tem Jesus como exemplo. Nós não queremos outra coisa que não seja Jesus. Se você perguntar para mim, Lucas, qual é o exemplo de vida cristã? É Jesus. Qual é o exemplo de evangelismo? É Jesus. Qual é o exemplo de oração? Jesus. Qual é o exemplo de calma? Jesus. Qual é o exemplo de compromisso? Jesus. Qual é o exemplo de sacrifício? Jesus. Qual é o exemplo de maturidade? Jesus. Jesus é o nosso foco e o nosso exemplo. Amém, queridos?